Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a primeira coisa que Cristo ressuscita em nós é a nossa esperança. Crer para ver. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Ajuda, Senhor, que nós possamos aceitar a Sua palavra. Coloque em nós um coração grato, um espírito agradecido. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. Nós confiamos em Ti, Senhor. Para que exista uma ressurreição, é necessário que tenha uma morte. E nessa vida, quantas vezes nós não vamos morrer? Morrer de decepção, morrer de desgosto, morrer de medo, morrer de incerteza. Mas o tempo todo que nós morremos, existe uma única razão. A nossa esperança, ela não estava em Deus. Por isso que essa morte, ela foi possível. Quantas vezes nós não sentimos que nós estávamos no fundo do poço, que nós não conseguimos mais confiar em ninguém? Quantas vezes nós não choramos? Quantas vezes nós não ficamos desesperados? Quantas vezes nós não ficamos abatidos? Quantas vezes nem fome nós tínhamos para comer, ainda que nós tivéssemos o alimento? Quantas vezes nós não tivemos a oportunidade que nós sempre esperamos, mas ela simplesmente perdeu o valor? Quantas vezes nós não conquistamos as mesmas coisas e perdemos? Quantas vezes Cristo simplesmente estava lá, esperando que nós pudéssemos chamá-lo? Lá em Romanos 5, versículo 5, a palavra do Senhor, ela diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E é justamente por esse amor ser derramado dentro do nosso coração, por esse Espírito Santo vir até nós toda vez que nós oramos, toda vez que nós gememos, toda vez que nós paramos de procurar a solução no outro, num conselho, no mundo, e começamos a nos derramar para Deus. E certamente que a esperança de Deus, ela não nos decepciona. Primeiro porque a Bíblia, ela prova que diversas pessoas colocaram a esperança no Senhor e nenhuma delas se sentiu frustrada. Muito pelo contrário, grandes maravilhas e grandes feitos aconteceram. E nós, apesar de tanto tempo esse livro ter sido escrito, ele ainda acaba falando do mesmo Espírito, que age exatamente da mesma forma. Amor esse que, quando entra na nossa vida, todo o resto parece que não precisa mais fazer sentido. Todo sonho, ele simplesmente se torna pequeno demais, porque a grandeza de Deus, ela é inimaginável. Deus, ao mesmo tempo que Ele é tão pequeno, que se faz presente numa homilia, que pode ser dividido, Ele se faz tão grande dentro de nós, que é capaz de preencher um vazio que nem muitas relações puderam. As relações que nós temos humanas, muitas vezes elas causam dependência, causam saudade. Muitas vezes são relações de comodismo, de desejo, de paixão. Muitas vezes é de amizade. Amigos que muitas vezes se tornam anjos, quando nos pegam na nossa mão e nos tiram de longe do vale da morte. Mas em tudo isso que acontece, a nossa esperança maior, ela sempre tem que estar em Cristo. Porque para tirar nós desse estado de morte, desse estado de tristeza, é somente Ele que tem o poder. Somente Ele venceu a morte. Não existe outro. É curioso que eu era ateu. E eu continuo ateu. E você pode estar se perguntando, como assim?
Eu só acredito em um único Deus. Os outros, todos que existem, eu não acredito. Então, para todos os outros deuses, eu sou ateu. Mas a minha fé, eu sei em quem eu deposito. E tudo aquilo que Deus diz, e tudo aquilo que Deus é, eu acredito do fundo da minha alma, sem questionar, sem duvidar. E é nele que eu coloco toda a minha esperança. E muitas vezes, diante de um problema, nós duvidamos que ele possa ser solucionado. O problema pode ser muitas vezes uma dívida, o problema pode ser muitas vezes trabalho, saúde, afetivo. O problema muitas vezes somos nós. Só que todos esses problemas, quando apresentados ao Senhor, Ele tem poder, caso seja da vontade dEle, e que a nossa fé possa sustentar isso. Lá em Marcos 9, versículo 23 e 24, a palavra ela diz assim: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Esse pai, ele tinha um filho doente, sabia que Jesus podia fazer alguma coisa, mas não acreditava muito. E Jesus ele fez 2 milagres nesse dia, o do filho e o do pai. Porque não adianta nada nós continuarmos dizendo que acreditamos se dentro do nosso coração existe uma dúvida. Se dentro do nosso coração nós pensamos que Deus, muitas vezes, Ele não quer fazer algo por nós, que nós não merecemos, que nós não somos dignos. Eu não sei mais o que Deus precisa provar para você. Eu não sei o que você espera tanto das outras pessoas. Eu aprendi uma coisa, que o mais importante não é o que eu recebo, o mais importante é o que eu dou, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho, e eu só posso receber aquilo que Deus me deu. Então é muito melhor que eu tenha para dar, tendo a certeza que Deus tem o melhor para mim, que a esperança que eu coloco em Deus, ela não é frustrada, que ainda que no presente as coisas não pareçam como eu acho, eu não sei o caminho que eu vou seguir, eu não sei o que pode acontecer, que muitas vezes eu sinto que eu estou vivendo uma vida que ela não é minha, que eu vivo perto de pessoas que os valores são diferentes dos meus. Eu sei que tem muitas pessoas que estão dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, dentro de um trabalho, dentro de um ciclo de amizade, que elas não se sentem partes. Muitas vezes têm filhos, têm um marido, mas parece que ninguém é capaz de entrar dentro dessa pessoa, ainda que ela se pinte, ainda que na foto exista um sorriso no rosto, dentro do olhar já não existe mais um brilho. Ainda que ela tenha todas as coisas, ainda que nada falte materialmente, dentro existe um vazio. E não existe nada mais desesperador que não ter mais uma saída, porque teoricamente ela está presa a essa vida. E aí nós entramos num estado de desesperança, que é quando nós começamos a tentar diminuir as coisas à nossa volta, para parecer que aquilo que falta em nós está, muitas vezes, tudo bem. Só que a gente precisa entender uma coisa. Jesus, eu vou usar um termo aqui que ele é bem nosso. Ele não é palhaço. Deus, ele não está te curando hoje para que amanhã você volte a fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Se Deus está te levantando hoje, você precisa ter responsabilidade. Deus, ele não teve dúvida em nenhum instante quando ele olhou para Moisés e disse: olha, você ficou 40 anos vagando nesse deserto, mas você não vai entrar na terra prometida, porque você foi desobediente. Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, e nós adoramos condenar e julgar as pessoas, porque parece que para servir a Deus a santidade dela tem que estar acima do padrão. Moisés, ele era um assassino. Moisés matou um egípcio e escondeu ele.
E eu vou te fazer uma pergunta. Deus deixou de usar Moisés? E quantas vezes nós não olhamos uma pessoa, olhamos um erro que essa pessoa cometeu e queremos dizer quem é digno e quem não é? Quem deu essa autoridade a você a julgar as pessoas pelos erros? Se nós existimos um Deus, que Ele perdoa os nossos pecados, todos os dias, toda oração, o que eu peço? Perdoa, tende misericórdia. Deus sabe que nós somos pecadores, mas o que nós não podemos é receber essa cura e fazer de conta que não aconteceu nada. Eu não sei se já te chamou a atenção, lá em João 5, versículo 14. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Percebe que a cura que Deus dá não é um vale para pecar. E percebe que Jesus deixou mais uma coisa implícita. Aquela doença, aquela vida e aquele estado está te esperando. E quando você voltar para aquela vida, ela vai ser ainda pior. Porque é impossível nós nos abastecermos do amor de Deus, entendermos o sacrifício de Jesus e simplesmente dar as costas para Ele e voltar a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos. Uma coisa eu aprendi: quando a gente caminha com Deus, nós chegamos aonde Deus quer. Mas quando nós caminhamos sozinho, nós não chegamos em lugar nenhum. E assim como se eu tivesse levado um galão de água para algum deserto e começasse a caminhar e começasse a tomar aquela água, sem momento algum que eu pudesse repor, ia chegar um momento que eu não teria mais água. E essa é exatamente a analogia que a gente pode fazer da vida que nós chegamos longe de Deus. Deus te deu a cura, Deus te deu o galão de água. A partir do momento que você caminha, não ora mais, não leva mais em conta o que Deus diz, vai para os lugares que você acha que tem que ir, lugares que você sabe que quando você esteve não te levou para lugar nenhum. Essa ideia de achar que você é mais forte que o pecado. Se você fosse tão forte assim, você não precisaria de Deus. Não choraria, não reclamaria, atingiria todos os teus objetivos, seria um exemplo para outras pessoas. Mas muito pelo contrário, depende de todas as pessoas. Precisa tentar fazer tortura psicológica porque é o coitado ou a coitada, né? Os outros precisam te servir porque você é traumatizado. Coitado, não teve as coisas, né? Eu queria ver passar dificuldade realmente como muitas pessoas passam. E eu acredito que a maior parte das pessoas que escutam os meus áudios não passaram grandes dificuldades. Como muitos passaram pior. Eu não estou dizendo que não tenha coisas difíceis que não tenham acontecido. Mas se você tem um celular, consegue ter um plano de dados, consegue instalar um aplicativo e fazer alguma coisa, você já é melhor que mais da metade do país. Que nem isso tem. Muitos não têm água tratada, não tem um esgoto, não tem um banheiro, não tem nada. E ainda assim eles têm que acordar e viver. E ainda assim eles têm que confiar no Senhor que de alguma forma Deus vai prover. E muitas vezes nós com tudo que temos, com tudo a nosso favor, vivemos como se nada tivéssemos. E o tempo todo Deus nos resgata e nós simplesmente damos as costas como se não fosse Ele. Deus, Ele vai usar das pessoas? Ele vai. Mas para que Ele possa usar das pessoas, essas pessoas precisam se permitir. Não adianta a gente achar que Deus ele está na nossa vida e o próximo ele não existe. Porque é através do amor do próximo que Deus se manifesta na nossa vida. Nota quantos profetas, quantas pessoas, quantas vidas não foram alcançadas através de outras vidas. Esse Deus do eu sozinho, ele não existe. Quando eu deixo de reconhecer o amor que eu recebo, quando eu simplesmente anulo, né, que eu precisei da graça de Cristo, que Cristo precisou usar de outras pessoas, e quantas pessoas não foram movimentadas para que aquela cura pudesse chegar na minha vida, e eu simplesmente voltar a fazer tudo igual, achando que não vai ter, que aquela doença não vai voltar para a minha vida. Muitas vezes essa doença é a soma disso.
é a soma de questionar, é a soma de não dizer a verdade, é a soma de simplesmente ignorar os fatos. Por isso é necessário que todos os dias nós nos alimentemos da palavra de Deus, para que ela possa ser a nossa lâmpada, para que ela possa ser a nossa luz, o nosso guia, a nossa bússola, para que nós possamos viver de acordo com o que Deus ensina. Muitas pessoas tentam tomar o lugar de Jesus na sua vida, sejam através de um texto de autoajuda, um vídeo motivacional, um Cortella, né? Eu não lembro o nome, vocês vão vou ficar devendo o nome de pessoas que gostam de dar conselhos. E o engraçado é que eles falam que está na Bíblia, mas não dizem que foi Jesus que disse. Como você não conhece a Bíblia, você acha que é eles, que eles são inteligentes, que eles são espertos. A questão toda é que durante 10 minutos aquilo faz muito sentido para a tua vida, mas aquilo pode mudar a tua vida, aquilo pode transformar a tua vida. O dia que você estiver no hospital, tua mãe, teu filho, alguém estiver no hospital, você vai orar por essas pessoas, você vai pedir: Cortella, por favor, faça um milagre, ou você vai dizer: Jesus, me ajuda. Quantos pedidos de oração eu não recebo? Sempre as pessoas estão em busca de um milagre, mas elas nunca querem ter um compromisso com Deus. Elas querem receber o amor, mas não querem amar. Elas querem a glória, mas não querem reconhecer de quem é aquela glória. E no fim, que sempre Deus cresça e nós possamos diminuir. Porque se eu viver pregando dependendo do reconhecimento das pessoas, é a forma mais fácil do mal me anular. Mas se eu creio em Jesus Cristo, se a minha esperança está no lugar certo, se Deus tem o primeiro lugar da minha vida, ainda que tudo mude, ainda que tudo saia do controle, ainda que tudo pareça que não vai dar certo, eu sei o lugar que eu estou seguindo, eu sei que a tempestade vai passar, eu sei que isso é apenas um momento, eu sei que Deus está olhando a minha fé, eu sei que Deus está provando o meu caráter, eu sei que Ele está me lapidando. Eu sei de tudo isso. E eu sei que vidas estão sendo transformadas, renovadas pelo poder soberano do Senhor. Porque eu não venho pregar a mim, eu venho pregar o Senhor. E tudo que eu faço não é para mim, tudo que eu faço é para Deus. Eu gasto a coisa mais preciosa que Deus nos deu, que é o tempo, para que o meu amor possa ser sentido através das minhas palavras, para que outras pessoas, assim como eu, que vivem em escuridão ou que viveram em escuridão, que olham e dizem: isso é verdade, e eu sinto que Deus tem algo melhor para mim, e eu quero seguir esse caminho, possam se encontrar em um amor muito maior, em uma vida muito melhor. E ainda que você esteja no mesmo lugar, e ainda que as pessoas à sua volta sejam a mesma, e ainda que muitas vezes a vida mude, você vai sempre estar muito bem, porque você crê nas promessas de Deus, porque a tua esperança está no lugar certo. Amém? Que realmente o Senhor possa nos conduzir, nos guiar, nos exortar, nos educar, nos mostrar o que é certo e o que é errado, o que é a verdade e o que não é, mostrar o nosso valor, mostrar até onde nós devemos aceitar algo e até onde nós não devemos, até onde nós precisamos de algo e até onde nós não precisamos. Que Deus quebre todas as amarras, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te aprisiona, que Ele remova qualquer tipo de vício, qualquer coisa que te impede de alcançar aquilo que Ele tem sonhado para você. Amém? Que Deus abençoe e tenha misericórdia de nós.